pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios de transformações gasosas e termodinâmica, né? Falar da primeira lei da termodinâmica e vamos conversar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Vamos lá? Então, nós vamos fazer os exercícios 2, 4 e 8 das páginas 144 e 145. Nós vamos começar, então, os exercícios com o exercício 2 da página 144. Ele dá aí que o gás está numa temperatura de 27 graus Celsius e ele fala que ele mantém uma pressão constante e vai ter uma variação aí, conforme essa figura, né, na altura do êmbolo. Ele quer saber qual a temperatura final do processo se o êmbolo tiver aí, atingir, né, uma altura de 8 metros. Então, nós sabemos que a pressão vai ficar constante, então nossa expressão vai ficar volume 1 pela temperatura 1 vai ser igual ao volume 2 pela temperatura 2. E aí nós vamos substituir aqui o volume pela altura, uma vez que volume é a área de seção aí, né, do nosso êmbolo pela altura que ele adquire, como as áreas são iguais, vai ser correspondente aí à altura, né? Então, eu vou colocar lá a altura inicial, que é 3, e a temperatura que ele está, que é 27 graus, mas a gente não pode esquecer de passar para Kelvin, então vai dar 300 Kelvin. E aí, a altura adquirida é de 8 metros, aí ele quer saber para qual temperatura. Essa temperatura 2, fazendo aí, né, em cruz aqui, a temperatura 2 vai dar, então, 800 Kelvin. E se a gente descontar aí 273, a gente tem ela em graus Celsius. Então, aqui deu 800 Kelvin. Se eu fizer menos 273, a gente vai obter aí a temperatura em graus Celsius, que vai ser 527 graus Celsius. Aqui. Certinho? Na letra B, ele quer que a gente esboce aí o gráfico. Ele fala assim, ó, esboce o diagrama de pressão por volume referente ao processo lá do êmbolo. Ele deu aí até a área de base do êmbolo, mas a gente nem vai precisar, porque a gente viu que a altura foi aumentando, então isso quer dizer que o volume está aumentando, né? A gente foi lá de 3 para 8 e a pressão se manteve constante, ó. Então, de 3 até 8, a gente vai ter aí um gráfico aí que é uma reta, né, uma constante, uma vez que a pressão está constante nesse processo. No exercício 4, ele fala assim, a gente tem um congelador doméstico, que é um freezer, que está regulado para manter a temperatura no seu interior de menos 18 graus. E a temperatura ambiente é de 27 graus, 300 Kelvin. Se a gente pegar aqui e passar menos 18 para Kelvin, vai ser 273 menos 18, que a gente vai ficar com uma temperatura aí de 255 Kelvin. Eu só vou anotar aqui, ó, 255, só para a gente não esquecer de usar sempre a temperatura aqui em Kelvin. Então, tá aqui. Aí ele fala que suponha que o freezer tenha boa vedação, que ele tenha ficado aberto o tempo necessário para trocar o ar aí do seu interior. Ele quer saber quando a temperatura do ar do freezer voltar a menos 18, qual vai ser a pressão no interior. Então, a gente vai ter lá, né? O volume vai manter constante, que vai ter uma troca gasosa aí, mantendo o volume do recipiente, que é o nosso freezer aí, constante, né? Então, a gente vai ter aí a pressão 1, ou a pressão inicial, né? O volume 1. Volume não. O volume se mantém constante, né? Então, é a nossa pressão e a nossa temperatura 1 vai ser igual à nossa pressão 2 e a nossa temperatura 2 aí. Lembrando que, como ele abriu o freezer, o ar lá dentro está a 27 graus, né, 300 Kelvin, e ele vai voltar a menos 18. Então, a nossa temperatura 1 é 300 e a nossa temperatura 2 vai ser 255. Então, a nossa pressão aí inicial, a temperatura aqui vai ser 300. Aqui vai ser uma pressão 2. E aqui a nossa temperatura vai ser de 255. Se a gente passar esse 255 para cá, ó, a pressão 2
vai ser 0,85 da pressão 1. Ou seja, corresponde, se a gente considerar essa pressão 1 como uma pressão atmosférica, a 85% dessa pressão. Então, só pode ser aí, ó, a letra D de dado. O 8, ele fala assim, uma certa massa de gás ideal, inicialmente a pressão P0, volume V0 e temperatura TO, né, ou T0 aí, é submetida à seguinte sequência de transformações. Então, deu 3 transformações. Na primeira, ele é aquecido, mantendo uma pressão constante, e a temperatura vai para 2T0, ela dobra. Na segunda, ela é resfriada a um volume constante e a temperatura aí diminui para T0. Volta a ser T0, né? Cai pela metade. Na terceira, ela fala assim, é comprimida a uma temperatura constante até que a pressão volte a ser P0. Na letra A, ele quer que a gente calcule os valores da pressão, temperatura e volume para cada uma das transformações. Então, primeiro, ó, na transformação 1, vou colocar a transformação 1 aqui. Ele fala que ela é aquecida a pressão constante. Então, a pressão vai se manter P0. Então, a pressão a gente já sabe. A temperatura vai atingir 2T0. Então, vai atingir 2T0. Eu só quero saber, para essas duas condições aqui, como é que ficou o meu volume. Então, se a pressão é constante, o volume inicial vai ser alterado de acordo com a temperatura, né? Que a relação vai ficar volume inicial é igual ao volume final, né? Sobre a temperatura final. Só que essa temperatura final aqui, ele falou que ela foi de 2T0. Então, já vou até substituir aqui, ó, 2T0. E cortando as temperaturas aqui, a gente vai ver que esse volume aí, né, final, vai ser de 2 vezes o volume inicial. Então, o volume aqui dobrou. Então, as condições de pressão, temperatura e volume ficaram aí dessa forma para a primeira transformação. Aí, agora a gente vai ver, partindo dessas características aqui, né, de pressão, temperatura e volume, a transformação 2. Então, ele fala assim, ó, vou colocar 2 aqui. Ele fala assim, na 2 é resfriada a volume constante. Então, se o volume vai manter constante, já vai ficar 2V0, que é o volume que a gente estava. A temperatura tem que atingir T0. Então, a temperatura vai cair até T0. Vamos ver o que acontece com a pressão. Se o volume se mantém constante, a pressão inicial vai mudar em relação à mudança de temperatura. E é essa relação. Lembra lá do nosso pivot Pivotó. Então, a pressão final aí é o que a gente quer saber, né? E a temperatura inicial aqui era de 2T0, né? Partiu lá do 2T0. E ela vai se transformar em temperatura T0. Ela vai cair. Ó. Com isso, a nossa pressão final, ela é a metade da pressão inicial. Então, as condições aqui de volume, temperatura e pressão na mudança 2, ficou aí 2 vezes o nosso volume, 1 vez a temperatura e metade da nossa pressão. E na transformação 3, ele fala assim, ó, é comprimida a temperatura constante. Então, agora a nossa temperatura se mantém constante, ela é T0. Ele quer que a pressão volte a P0. Então, vamos ver o que acontece, né? Então, nosso volume inicial aí vai ser de 2V0. Porque, ó, tá aqui na transformação 2, volume inicial de 2V0. Eu vou multiplicar pela pressão inicial, que nesse caso aqui vai ser meio, né? Que partiu lá da transformação 2. Vamos ver qual vai ser aí o nosso novo volume. Ele quer que a pressão chegue, né, a P0. Então, tá aqui. Então, aqui, ó, cortando P0 com P0 e simplificando 2, o volume final vai ser igual ao volume inicial. Então, eu saí das condições de pressão, temperatura e volume da transformação 2 para calcular 3, sabendo que a temperatura era T0, a pressão voltou a ser P0 e o volume, então, também passou a ser V0. Eu voltei nas condições iniciais que ele deu, ok? Na letra B desse exercício, ele quer que a gente represente essas transformações em um gráfico. Então, partindo de um ponto aqui, né, qualquer, onde a pressão inicial é P0
o volume inicial é o V0 e a temperatura inicial é T0, que foram as condições iniciais que ele deu para a gente no exercício. Se a gente ver a primeira transformação, ela acontece com uma pressão constante e aumentando o volume. Então, aqui eu tenho uma transformação 1. Foi para volume 2, né? 2 vezes o volume inicial e 2 vezes a temperatura. Essa pressão constante fez o volume variar pela variação de temperatura. Na transformação 2, a gente tem uma compressão. Então, a nossa pressão lá diminuiu. Ela foi para metade do que a gente tinha lá, né, na pressão inicial. O nosso volume se manteve constante e a nossa temperatura também caiu. E na transformação 3, a gente retornou aí as condições iniciais. Então, o nosso diagrama vai ficar mais ou menos, né, com essa carinha aí desse ciclo, né, das transformações que foram se alterando, mas voltaram para o mesmo ponto. No exercício 1, lá da página 175, agora a gente vai falar do trabalho realizado por um gás, sem se esquecer que quando a gente tem um ciclo, o trabalho é dado pela área desse gráfico. Então, no exercício 1, a gente vai calcular, então, a área aqui, que é um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Como aqui a gente tem um trapéziozinho e ele tá deitadinho, né? A nossa base maior tá aqui, nossa base menor tá aqui. Então, vou colocar, ó, o trabalho é igual. A base maior vai de 2 a 8, então é 6. 6 vezes 10 é 5, né? Que tá aqui, ó. A base menor é de 2 a 6, então é 4 vezes 10 a quinta, que eu não posso esquecer lá da unidade da pressão. A altura é aqui em metros cúbicos, né? De 0,1 a 0,4, então vai ser 0,3. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, aqui, ó, 6 com 4 vai dar 10. Então, 10 vezes 10 a quinta. Dividido por 2 vai dar 5 vezes 10 a quinta. Vezes 0,3, então isso vai dar 1,5 vezes 10 a quinta joules. Como nós temos aqui um ciclo no sentido horário, esse trabalho é positivo. Então, o valor aí é de 1,5 vezes 10 a quinta joule. No exercício 2, ele também queria o cálculo de trabalho para as duas situações, tanto no A quanto no B. Se a gente observar, os gráficos A e B são iguais, o que muda é o sentido do ciclo. No A, o sentido é horário e no B, o sentido é anti-horário. Então, o valor numérico do nosso trabalho, pelo gráfico ser o mesmo, vai ser igual. O que vai mudar vai ser o sinal por conta desse sentido, né? Sentido horário, trabalho é positivo, anti-horário, trabalho é negativo. Então, o trabalho aí é dado pela área desse gráfico aí, que é um triângulo. Então, é base vezes altura dividido por 2. A nossa base é 0,3, né? Vai de 0,1 até a 0,4. A nossa altura é de 1 a 3, então é 2. Isso tudo aí dividido por 2. Vai dar 0,3 e eu não posso esquecer desse 10 a quinta aqui, ó. Então, vai dar 0,3 vezes 10 a quinta joule. Ou se eu arrumar aqui essa notação científica, eu vou andar uma casa aqui, né? Vai dar 3 e vou diminuir lá. 10 a quarta joule. E na letra A, esse valor é positivo, porque o sentido é horário. E na letra B, o valor é negativo, porque é sentido anti-horário. Então, aqui vai dar menos 3 vezes 10 a quarta joule. Ok? Pessoal, nós fizemos alguns exercícios para vocês aí reforçarem os conceitos de transformações gasosas usando aí a equação geral dos gases e um pouquinho de termodinâmica pensando, né, no trabalho desenvolvido por um gás ou aplicado em um gás. Espero que vocês estejam bem, com saúde, que aproveitem agora esses momentos de férias para descansar, para repor as energias. Quando nós retornarmos, nós vamos cada vez mais, né, melhorando esses conceitos, aprimorando esses conceitos e ampliando a nossa discussão. Um beijo cheio de carinho, se cuidem e a gente se encontra muito em breve. Até!